Bíblico e faremos uma breve oração neste momento. Vamos curvar a nossa cabeça, fechar os olhos, pedirmos a ajuda de Deus. Senhor, nós viemos aqui para buscar a Ti, para conhecermos mais de Ti e clamamos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a compreender a Tua palavra. Nos ajude a ter o discernimento espiritual, para que nós coloquemos a nossa fé em algo concreto, em algo firme, que é a rocha, que é Jesus Cristo. Para nós não sermos levados por vento de doutrinas de um lado para o outro, mas nós ficarmos firmes na verdade. Mas para isso, ó Deus, precisamos da Tua ajuda, precisamos do Teu Espírito Santo, trazendo essa revelação a nós. Precisamos da firmeza da Tua palavra. Nos ajude nesta noite e nos abençoe, ó Deus, com a Tua presença. É o que eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, continuaremos sobre o tema O Evangelho e a extensão de Sua graça. Então hoje nós continuaremos o mesmo tema e esse estudo, ele é muito importante para nós, porque ele vai trazer clareza para onde nós devemos colocar a nossa fé e entendermos, a respeito da pessoa e da obra de Cristo. O parágrafo da nossa confissão de fé vai dizer assim no parágrafo 1. Esta promessa de Cristo e da salvação por meio dele é revelada somente pela palavra de Deus. Nem as obras da criação ou da providência, com a luz da natureza, revelam a Cristo, ou a graça por meio dele, nem mesmo de uma forma geral ou obscura, muito menos os homens destituídos da revelação dele, pelo Evangelho, poderiam ser assim habilitados para alcançar fé salvadora ou arrependimento. Eu estarei agora explicando esse parágrafo 1 da nossa confissão. Ele começa dizendo que esta promessa de Cristo e da salvação por meio dele. A confissão afirma que Cristo é a promessa de Deus desde o princípio. Essa promessa já estava presente no Éden, como é dito em Gênesis 3,15. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente entre o seu descendente e a sua semente. Este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Desde a queda, Deus revelou a promessa da salvação pelo descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Em Atos 4,12, Pedro diz, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A promessa se cumpre plenamente em Jesus, o único Salvador. Quando o homem peca, Adão e Eva, Deus já desde lá do início, no capítulo 3 mesmo, Deus ele vai trazer uma profecia a respeito do Messias que viria para esmagar a serpente. E em Atos, no Novo Testamento, há já a revelação plena de que este descendente que viria para esmagar Satanás, ele seria Cristo, a qual nós não temos em nenhum outro salvação a não ser por meio dele. E essa promessa se cumpre plenamente em Jesus, sendo ele o único Salvador. Então esta promessa de Cristo e da salvação por meio dele é revelada somente pela palavra de Deus. A promessa de salvação por Cristo é revelada somente pela palavra de Deus.
E isto exclui todas as outras fontes de revelação. Romanos 1,17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Em Efésios 1, 13 e 14, quando vocês ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da sua salvação, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então nós observamos que existe na Bíblia a promessa de Cristo. Desde o início havia a promessa do Messias. No Novo Testamento, essa promessa, ela agora é revelada na pessoa e na obra de Cristo, para a nossa salvação. E nós só podemos saber a respeito de Cristo e da sua salvação por meio da palavra de Deus, da Bíblia. Ela é a nossa única fonte de revelação a respeito da pessoa e da obra de Cristo. E Paulo diz isso, que a justiça de Deus, como Deus salva pecadores, nós só podemos conhecer através do Evangelho. Paulo também diz em Efésios, que quando nós ouvimos a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, cremos nele, nós somos o quê? Selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Para nós conhecermos a Cristo, nós precisamos da palavra de Deus. Nem as obras da criação ou a providência, com a luz da natureza, revelam a Cristo, ou a graça por meio dele, nem mesmo de uma forma geral ou obscura. As obras de criação ou providência não descobrem Cristo ou a graça operada por Cristo de modo claro e salvador. Elas prenunciam algo, mostram que há poder, majestade, providência, mas não revelam quem é Cristo e o que ele fez. Salmos 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então todos sabem que existe um Criador por meio da criação. Em Colossenses 1,16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então esse Criador que é dito no Salmos 19, só pode ser revelado pela Bíblia, que seria Jesus Cristo. Então nessa parte, a nossa confissão de fé, o que ela vai dizer para nós? Que a criação ou a providência, tudo que nós vemos, tudo que foi criado, nós podemos observar que pela criação existe um Deus. E pela providência nós também observamos que existe um Deus. Nós temos o ar que respiramos, a chuva, os alimentos, a nossa saúde. Por trás de tudo, nós observamos que existe uma providência divina, um Criador, que não somente criou, mas ele mantém e sustenta todas as coisas. Então, a criação e a providência, ela mostra para nós que existe um Deus. Mas como nós sabemos quem é esse Deus? Se nós observarmos a criação e a providência, nós não saberemos, somente por meio disso, dizer que quem é esse Deus, que esse Deus é Jesus Cristo, e a obra que ele fez de salvação por nós. Então, a criação, a obra da criação ou da providência, com a luz da natureza, elas não conseguem revelar a Cristo ou a sua graça, nem mesmo de uma forma geral ou obscura. Nós só sabemos quem é esse Deus Criador, o que ele fez por nós, a morte substitutiva dele na cruz
em nosso lugar, Ele carregando os nossos pecados. Nós só conseguimos saber isso por meio da Bíblia, por meio das Escrituras. E é exatamente isso que a nossa confissão, ela vai nos ensinar. Que a criação, ela mostra que existe um Deus. Todos sabem que existe um Criador pela criação. Mas nós só sabemos quem é esse Criador, que tudo foi criado por meio dele e para ele. Aqui Paulo diz a respeito de Cristo. Nós só sabemos que esse Criador é Jesus Cristo e que tudo foi criado por meio dele e para ele, por meio do que está escrito na Bíblia. Então, o Criador, a salvação, só pode ser entendida de uma forma plena e clara através das Escrituras sagradas. Então é isso que realmente a nossa confissão ela nos mostra. Que a criação ela vai prenunciar que existe um poder, uma majestade, uma providência nesse mundo. Mas nós, observando apenas a criação, nós não saberíamos nada a respeito de Cristo ou o que Ele fez por nós. Muito menos os homens destituídos da revelação dele pelo Evangelho poderiam ser assim habilitados para alcançar fé salvadora ou arrependimento. Então, os homens que não possuem a revelação especial do Evangelho, da Bíblia, não podem, por causa da criação, alcançar fé salvadora ou arrependimento suficiente para a salvação. Ou seja, a fé salvadora e o arrependimento dependem de uma revelação especial, a qual nós só temos por meio das Escrituras. A criação, tudo o que foi criado, não consegue nos revelar quem é esse Deus. Nós precisamos da Bíblia para saber quem é esse Deus. Da mesma forma, os próprios homens, pecadores, eles não conseguem saber quem é esse Deus, senão através das Escrituras. E Paulo ele vai dizer isso em Romanos 10. Como, porém, invocarão aquele em que nada creram? E como crerão naquele em que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E assim, a fé, ela vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Como os homens podem ser salvos? Ninguém pode ser salvo observando a criação. Nós precisamos da palavra de Deus para gerar em nós fé, para nós então crermos em Cristo para sermos salvos. Só é possível alcançar a fé salvadora ou arrependimento quando nós ouvimos a palavra de Cristo. Em 2 Timóteo 3,15, Paulo diz a Timóteo que as sagradas letras podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Somente por meio da Escritura que conhecemos a Cristo para a salvação. Então ninguém é capaz de, observando a criação, a natureza e todas as coisas que foram criadas, ninguém é capaz de, por meio disso, alcançar a salvação. Porque a salvação, ela só pode ser alcançada quando nós ouvimos o Evangelho e colocamos a nossa fé em Jesus Cristo para então sermos salvos. Logo, ninguém, ao observar os céus ou a natureza, pode ser salvo somente por meio disso. É por isso que Paulo diz o quê? Que a fé, ela vem quando nós ouvimos a palavra de Cristo. Que fé? A fé para salvar nós, pecadores. Paulo também diz que somente por meio das sagradas letras da Bíblia é que nós podemos alcançar a salvação, pela fé que há em Jesus Cristo. Então aqui nós vamos ter 4 pontos teológicos centrais que nós devemos guardar em nosso coração. Primeiro, a suficiência da revelação especial. Existe, irmãos,
a revelação geral. O que é revelação geral? É Deus se revela a todos os homens pela criação. Então nós chamamos em teologia de revelação geral. Por isso que você observa que as pessoas creem em algo ou seguem uma religião, porque existe uma revelação geral pela criação de que existe um Deus. Mas nós só podemos conhecer esse Deus pela revelação especial, que é por meio das Escrituras Sagradas. Então, somente por meio da Bíblia, que é a revelação especial, que nós podemos saber quem é o Deus Criador. Então, a salvadora promessa de Deus é revelada somente pela palavra de Deus. Isso dá alta autoridade às Escrituras. A Bíblia é essencial para produzir fé salvadora e arrependimento. Olha como a Bíblia é tão importante para nós. Sem a Bíblia, ninguém pode ser salvo, sem as Escrituras. Porque então cada um vai adorar o seu próprio Deus, criado pela sua própria imaginação. Mas quando nós temos a Bíblia, que é a palavra de Deus, nós temos a revelação especial, que ela é quem irá produzir em nós a fé salvadora e o arrependimento. Outro ponto teológico: os limites da revelação natural. Embora a criação, a providência e a luz da natureza revelam algo de Deus, seus atributos, poder, glória, eles não revelam os termos da salvação, não explicam quem é Cristo, o que Ele fez, e nem como somos reconciliados com Deus. Então, na teologia se explica a distinção entre a revelação geral e a revelação especial. Então, na revelação natural, geral, há limites do conhecimento de Deus. Sabemos que existe um Deus, mas nós não sabemos pela natureza ou pela criação, nós não sabemos quem é esse Deus, o que Ele fez por nós, por que nós precisamos do sacrifício dEle. Nós só podemos saber a quem é Cristo, o que Ele fez por nós, a obra dEle, a necessidade da reconciliação, por causa das Escrituras. Somente por meio da Bíblia, que é a revelação especial, que nós temos acesso à salvação por meio de Cristo. O terceiro ponto teológico central para nós é a dependência humana de Deus para a salvação. Os homens não podem ser salvos por meio da observação da natureza ou da criação. Necessitam da revelação especial para entender Cristo, exercer fé e arrependimento. Isso reforça a doutrina da depravação total, que o homem caído é incapaz de crer por si mesmo, sem que Deus revele o Evangelho. Então, todos os homens dependem de Deus para a salvação, por meio da revelação do Evangelho. Olha como é tão importante o Evangelho na vida dos homens. Porque sem o Evangelho, o homem caído, pecador, ele é incapaz de crer na verdade. O quarto ponto teológico central é o evangelismo e missão. Então, o parágrafo pressupõe que pregar a palavra de Deus é o meio que Deus usa para revelar a promessa de Cristo. E que esse ministério, pregação, o ensino, as escrituras, é indispensável. Então, é por meio do evangelismo e missão que as pessoas vão ter acesso à palavra de Deus, sendo revelado a pessoa e a obra de Cristo. Agora nós vamos ver possíveis objeções e as respostas com relação a essas objeções. A primeira objeção, que muitos acabam perguntando: então a criação não revela nada de Deus? A resposta é sim, ela revela algo. Ela revela o poder, a glória, a providência e os atributos morais de Deus.
mas não revela o evangelho plenamente. Ela é geral e obscura nesse sentido. A criação, ela revela a respeito de que há um Deus, mas ela não revela quem é esse Deus, o que Ele fez por nós, a obra dEle, a nossa necessidade de crer nele da forma correta. Então, apesar da criação, ela revelar algo sobre Deus, com relação à salvação, ela é geral e obscura. Nós não conseguimos, pela criação, encontrar Cristo. A segunda objeção: e se alguém viveu em uma cultura sem acesso às Escrituras? Será que ele será julgado sem chance? Então, é outra pergunta que muitos fazem. E aqueles que viveram em outras épocas ou em outras culturas e nunca tiveram acesso às Escrituras? Ele será julgado sem chance? A confissão afirmaria que ele não alcançou a fé salvadora ou o arrependimento, se não teve a revelação do Evangelho. Quanto ao julgamento, teologicamente, isso se encaixa na soberania, na justiça e na misericórdia de Deus. Ele julgará conforme a luz recebida, mas a salvação requer a revelação especial e fé em Cristo. Então, geralmente as pessoas perguntam: se somente pela criação nós não podemos encontrar Cristo, e aqueles que nunca ouviram a respeito de Cristo? E aqueles que nunca ouviram o Evangelho, eles serão salvos? Obviamente que ninguém pode ser salvo sem Cristo. A Bíblia, ela é bem clara que o único meio de salvação é Jesus Cristo. Porque o que acontecerá? Todos serão julgados diante de Deus pelos seus pecados. Aquele que nunca teve acesso à pessoa e à obra de Jesus Cristo, ele vai ser julgado de acordo com os seus pecados. Aquele homem, ele passará por um julgamento diante de Deus. E como aquele homem pagará pelos seus pecados? Porque a única forma de sermos salvos é se Cristo morreu pelos nossos pecados. Na cruz, Ele morre e carrega os nossos pecados, e na cruz, então, nós recebemos a justiça de Cristo sobre nós. É por isso que somos salvos. Nós somos salvos por quê? Porque em Cristo nós recebemos o perdão. E aqueles que que morreram sem Cristo, como eles podem receber o perdão? Não tem como. Porque todos deverão pagar pelos seus pecados. A Bíblia diz que só existe um meio de salvação: Cristo. Não existe dois meios, que seria a ignorância e Cristo. Porque se a ignorância salvasse, Jesus não falaria: vão por todo mundo e pregam o Evangelho. Jesus falaria: olha, fiquem agora todos em silêncio, porque ninguém vai saber sobre a minha pessoa, e todos pela ignorância então serão salvos. Jesus não fala isso. Ele fala assim: agora vocês vão por todo lugar e preguem o Evangelho a toda criatura, porque quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, o único meio de salvação é Cristo. Quem morreu ou viveu em qualquer lugar sem Cristo, ele será julgado pelos seus pecados. E ele deverá pagar pelos seus pecados, porque ele sabia o que era certo e o que era errado. Seja pelas leis da sua civilização, seja pela sua própria consciência. Ele sabia que mentir é errado. Por que então mentiu? Ele sabia que roubar é errado. Por que roubou? Agora, por causa do pecado, ele será julgado diante de Deus. E sem Cristo, ninguém poderá ser salvo. A salvação, ela requer a revelação especial e fé em Cristo. A terceira objeção: não há obras boas no homem natural. Pela graça comum, há boas obras, há moralidade,
há consciência, há restrições morais, mas essas não se comparam à obra salvífica, são insuficientes para a fé salvadora. O homem por si só, ele não pode fazer. Mas pela graça comum em que Deus derrama sobre toda a humanidade, a qual o homem ele é capaz de fazer coisas boas, e pode ser em muitos momentos moralmente corretos, essas pessoas que vivem, que há uma moralidade, que há uma consciência, ou que fazem boas obras, como nós conhecemos muitas pessoas, que não conhecem o Evangelho, que talvez nunca tenham ido a uma igreja, que nem leram a Bíblia, mas são pessoas, pela graça de Deus, pessoas boas, fazem boas obras, pessoas moralmente corretas, mas isso é insuficiente para o salvar. Ninguém pode ser salvo por boas obras, ninguém pode ser salvo por ser moralmente correto, porque todos pecaram. E todos deverão pagar pelos seus pecados. Ou Cristo pagou pelos nossos pecados, ou nós teremos que pagar. Então, é insuficiente a fé salvadora para homens naturais que fazem boas obras. Então, a mensagem central, a promessa de Cristo e a salvação por meio dele, não é algo que o homem deduza ou descubra plenamente por meio da natureza ou da criação. Essa promessa só é revelada claramente pela palavra de Deus. A revelação especial, as Escrituras, o Evangelho. E sem essa revelação, ninguém pode alcançar fé salvadora ou arrependimento. Eles não têm condições morais ou espirituais para fazê-lo simplesmente olhando para o mundo criado ou observando a moral natural. É necessário ouvirem o Evangelho para serem salvos. É necessário ouvirem que são pecadores. É necessário ouvirem que um Deus os julgará pelos seus pecados. É necessário eles ouvirem que Cristo é o único que pode salvá-lo dos pecados. E se colocar a fé em Cristo, eles receberão o perdão e a misericórdia de Deus e serão salvos. O Evangelho. É necessário as pessoas ouvirem a respeito de Cristo para serem salvos. Ninguém consegue deduzir Jesus olhando apenas para o céu. É necessário ouvirem a palavra de Deus, o Evangelho. No parágrafo 2, ele foi usado historicamente, isso que nós estudamos agora, em debates teológicos. Eu queria trazer para os irmãos alguns debates que houve na história, tanto passada como na história mais recente. O primeiro debate dos batistas foram contra os deístas, o deísmo. Os deístas creem que Deus existe, mas rejeitam a revelação especial, as Escrituras Sagradas. Eles entendem essa revelação especial como algo irracional ou desnecessário para serem salvos. Para eles, a razão e a natureza basta para conhecer a Deus e os deveres morais dos homens. A nossa resposta: a criação e a razão humana não são suficientes para se conhecer Cristo e a salvação. Os batistas de 1689 rejeitam que alguém possa ser salvo sem conhecer o Cristo revelado nas Escrituras. Em Romanos 1 diz que a criação revela a existência e os atributos de Deus, mas não revela o Evangelho. Então, houve um debate na história contra os deístas. Os deístas são aqueles que dizem acreditar em Deus. Não, eu acredito em Deus. Eu sei que Deus existe. Mas para eles, o limite é esse. Eles creem em um Deus, eles veem a natureza e falam, não existe um Deus. Eles veem a moralidade e falam, realmente existe um Deus. Mas para eles, a Bíblia, a revelação de que esse Deus é Cristo, e que somente por meio de Cristo o homem pode ser salvo, eles rejeitam completamente. E os batistas falaram, olha, vocês estão errados.
Somente achando que existe um Deus e sendo moralmente corretos, vocês não serão salvos. Vocês precisam de um Salvador. E esse Salvador só pode ser encontrado através das Escrituras, que é a revelação especial de Deus. O segundo debate que houve foram contra os pelagianos, o pelagianismo. O pelagianismo ensinava que os homens têm poder natural para escolher o bem e obedecer a Deus sem a necessidade da graça regeneradora. E o semi-pelagianismo afirma que o homem inicia o processo da salvação buscando a Deus por si mesmo, e Deus coopera depois. Outro debate que teve foi contra os pelagianos, que os pelagianos eles diziam o quê? Que eles, por eles mesmos, poderiam fazer o bem, escolher o bem e obedecer a Deus sem a necessidade da graça de Deus. O semi-pelagiano falavam o quê? Não, que eles até precisavam de Deus, mas eles poderiam iniciar o processo da salvação por eles mesmos. E o que os batistas vão responder a respeito disso? Que ninguém pode chegar à fé salvadora ou ao arrependimento sem a revelação do Evangelho. Implica que o homem, mesmo iluminado pela razão e natureza, ele não busca a Deus de forma salvífica por si mesmo, como diz em Romanos 3. A salvação exige tanto a revelação do Evangelho, quanto a ação do Espírito Santo. Então os batistas falaram, vocês estão errados. Vocês falam que por vocês mesmos vocês podem encontrar a Deus. Por vocês mesmos vocês podem iniciar o processo de salvação. Ele fala, não, é necessário que Deus se revele a vocês por meio do Evangelho. Vocês precisam de ouvir o Evangelho, precisam de que o Espírito Santo os capacite a crer, para então vocês serem salvos. Então houve esse debate também na história, contra os pelagianos e os semi-pelagianos. Hoje muitas igrejas são pelagianas e semi-pelagianas. O terceiro debate que eles tiveram é com o pluralismo religioso. O que o pluralismo diz? Ensina que todas as religiões são igualmente válidas, como caminhos para Deus. A ideia popular é que todos estão tentando chegar ao mesmo Deus, só que com nomes diferentes. Quem já não ouviu isso? Fala, não, todas as religiões salvam, todas as religiões levam a Deus. Só é nome diferente, um chama Buda, um chama Alá, Maomé, são os hinduístas que chamam a natureza de Deus. Cada um chama de um nome diferente o seu Deus, mas que é o mesmo Deus. Quem já não ouviu falar a respeito disso? Todos estão tentando chegar ao mesmo Deus, só que são apenas nomes diferentes. É o que nós vemos no ecumenismo, né? Todas as religiões se juntando, cada uma delas crê no Deus, no seu Deus diferente, mas se juntam para adorar de uma forma coletiva deuses diferentes. A resposta dos batistas. O parágrafo nega isso ao dizer que Cristo só é conhecido por meio da revelação da palavra de Deus. Não há salvação fora de Cristo. João 14,6. Jesus diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. Atos 4,12. E não há salvação em nenhum outro. Ao invés de sermos relativistas, devemos falar com humildade, mas com convicção. Cristo é o único caminho para Deus. Então, no pluralismo religioso, eles vão ensinar que se você buscar a religião, cada um buscando a sua religião, no final, todos vão chegar até Deus pela sua religião. Mas a Bíblia não fala que a religião leva a Deus. A Bíblia diz que somente Cristo pode nos conduzir a Deus. Não são as religiões, não são os deuses pagãos, não, pagãos, não são eles.
Somente Cristo pode nos conduzir até Deus. Só podemos ser salvos por meio de Cristo. Então não é a busca de uma religião, não é a busca de um Deus. É nós entendermos que somos pecadores. Cristo morreu pelos nossos pecados e por meio dele alcançamos a vida eterna. Olha a diferença. E os batistas falavam isso. Não adianta vocês buscarem os seus deuses, as suas religiões. Isso não salvará ninguém, porque Cristo é o único caminho para Deus. E nós temos também o quarto debate, que seria o evangelicalismo pós-moderno. Muitas pessoas hoje confiam em suas experiências ou sentimentos religiosos para afirmar que conhecem a Deus. Teve uma visão, um sonho, uma revelação, um arrepio, um mover. Então o evangelicalismo moderno, eles colocam a fé deles nessas coisas. Experiências, sentimentos, visão, arrepio, mover. A resposta é: sentimentos religiosos não são a base suficiente para a fé salvadora. A salvação exige o conhecimento de Cristo, conforme revelado na Escritura. E isso vem pela pregação do Evangelho. João 17,3. A vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, experiências religiosas também não podem nos salvar, né? Ter arrepios, chorar diante das músicas, dos louvores, isso não salva o homem. O único que salva o homem é Jesus Cristo. Por isso nós precisamos de conhecer Jesus Cristo, entender a obra dele por nós, quem nós somos e o que ele fez por nós. E isso é a vida eterna, que conheçam a Ti, o Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nós também podemos observar o quê? A importância das missões e evangelismo. Os batistas reformados defendiam que Deus soberanamente escolheu que a pregação da palavra fosse o meio ordinário, principal da salvação, como diz em Romanos 10. E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Portanto, missões são necessárias, pois ninguém pode crer sem ouvir. Isso fortaleceu os movimentos missionários futuros, como o de William Carey, um dos maiores missionários da história da igreja. Ele foi um batista do século XVIII. Ele dizia: a salvação é impossível sem o Evangelho. Se o homem, ele só pode ser salvo ao ouvir o Evangelho, olha a importância da missão, olha a importância do evangelismo. Porque uma pessoa seguir uma igreja não o salvará. Uma pessoa seguir uma religião não o salvará. A pessoa precisa de ouvir o Evangelho, entender o Evangelho, crer no Evangelho para ser salvo. Isso só é possível se nós proclamarmos o Evangelho, se nós anunciarmos o Evangelho. Olha como nós temos um chamado tão importante. Você observa na Bíblia, quando Jesus ele ressuscita, a ordem que ele dá aos discípulos é ir por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. Que é o que ele diz lá em Mateus. Depois ele também fala lá em Marcos. Ir por todo mundo e pregar o Evangelho por toda a criatura. Quando vem ali o poder do Espírito Santo derramado sobre a igreja, em Atos 1:8, fala que agora eles deveriam anunciar o Evangelho por toda parte, até os confins da terra. Por que Jesus fala isso? Por que ele deu o Espírito Santo a nós para anunciarmos o Evangelho? Porque a única forma do homem ser salvo é ouvindo o Evangelho. Não existe, irmãos, salvação por ignorância.
Não existe salvação por um outro método ou caminho ou pessoa, somente por meio de Cristo. E as pessoas só conhecerão a Cristo quando anunciamos o Evangelho. Por isso William Carey, ele falou, a salvação é impossível sem o Evangelho. Implicações práticas. O que aprendemos com tudo isso? Primeiro, que a pregação do Evangelho deve ser clara, expositiva e centrada em Cristo. Não basta fazer alusões, referência vaga ou de maneira indireta, ou moralismo, mas proclamar quem Cristo é, o que Ele fez e como Ele salva. Por isso que nós devemos pregar o Evangelho de forma clara para as pessoas, ensinar a Bíblia, centrado na pessoa de Cristo. O que adianta nós ficarmos falando de um Deus, falando do testemunho, falando de uma maneira vaga, ou de maneira indireta? Nós devemos ser claros na pregação, para que a pessoa possa entender o Evangelho e crer em Jesus. Segunda coisa, a importância da Bíblia. O discipulado, o ensino cristão, a transmissão da palavra de Deus, tudo isso é central na vida da igreja, porque somente pela palavra é que Cristo e a salvação por Ele são revelados. Olha a importância da Bíblia. Diferente do que o catolicismo romano ensina, né, que não é tão importante a Bíblia, que a tradição, os dogmas papais é tão importante quanto, de forma alguma. A Bíblia é essencial para a salvação e também para muitas igrejas evangélicas, porque muitas igrejas evangélicas abandonaram a Bíblia, não pregam a Bíblia, não ensinam mais a Bíblia, e a Bíblia é extremamente importante para a salvação. Nós também observamos diante disso a sensatez ao dialogar com os naturalistas, ou com as pessoas que valorizam a moral, ou que seguem uma falsa religião. Embora possam perceber algo de Deus, não possuem meios suficientes para a fé salvadora, sem a revelação específica. Então nós devemos ser sensatos, quando nós formos anunciar o Evangelho, para as pessoas que se dizem pessoas boas, ou pessoas que já têm uma religião, porque geralmente a pessoa fala, não, eu já vou na igreja, eu já tenho uma religião, mas aí você pergunta, mas como você pode ser salvo? A pessoa não sabe responder, que é por meio de Cristo. Mas quem é Cristo? A pessoa não sabe responder, porque tudo isso nós só encontramos no Evangelho. Então nós devemos entender isso, que talvez nós vamos pregar o Evangelho para certas pessoas, elas vão dizer que seguem algo, mas que elas não têm meios suficientes para crer de forma salvadora. E é neste momento que nós anunciamos o Evangelho. E a nossa dependência de Deus, em oração, pela pregação eficaz e pela obra do Espírito Santo. Porque mesmo a palavra, para muitos, é ouvida, mas não compreendida e nem recebida salvadoramente, sem a graça regeneradora. Olha a dependência de Deus. Porque tem pessoas que ouvem isso, mas elas não conseguem entender em seu coração. E logo, elas falam, não, eu sei que Cristo salva. Mas elas começam a buscar outras coisas, outras religiões, outros meios de satisfação fora da pessoa e da obra de Cristo. No parágrafo 3 do capítulo 20 vai falar assim: a revelação do Evangelho aos pecadores é feito em diferentes tempos e por diversas partes, com um acréscimo de promessas e preceitos relativos à obediência requerida. É quanto às nações e pessoas, quem é concedida? Unicamente da vontade soberana e do beneplácito de Deus. Isso não está ligado por qualquer promessa ou uso diligente das capacidades naturais do homem, mediante a luz comum recebida a parte dessa revelação, coisa que ninguém jamais fez ou pode fazer. Por conseguinte, em todas as eras, a pregação do Evangelho foi concedida em extensão ou limitação, segundo o conselho da vontade de Deus. Parece um pouco complicado, mas eu vou trazer agora de uma forma mais fácil para nós.
Então diz assim: a revelação do evangelho a pecadores é devida unicamente à vontade soberana e ao beneplácito de Deus. Beneplácito é a boa vontade de Deus. O evangelho não vem pela busca do homem, mas pelo querer de Deus em se revelar aos homens. Vamos abrir a nossa Bíblia aí em Mateus 11, 25 e 26. Abra suas Bíblias, Mateus 11, 25 a 26. Pode algum irmão estar lendo para mim? Então, a revelação do Evangelho, ela é devida unicamente à vontade soberana e o beneplácito de Deus. Não são os homens que buscam a Deus, mas é Deus quem busca os homens para os salvar. E Jesus diz isso: olha, graças te dou, ó Deus, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos. Eles estavam vendo os milagres, eles estavam ouvindo Jesus pregar. Olha o que Jesus fala: Deus ocultou estas coisas aos sábios e instruídos, porque eles ouviam a pregação, eles viam os sinais e queriam matar Jesus. Jesus fala o quê? Eles não conseguem entender porque Deus ocultou essas coisas deles, mas revelou aos pequeninos. E aqui diz o quê? Que foi do agrado do Pai assim fazer. O homem, ele só pode ter a revelação do Evangelho se Deus se revelar a ele. Olha o que Jesus também diz em Marcos 4, 11 e 12. Jesus lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Olha o que Jesus disse: que ele ensinava por meio de parábolas. Para quê? Para que as pessoas ouvissem e não entendessem. Mas ele chamava depois os discípulos e falava o quê? E explicava cada uma das parábolas, para que eles pudessem então entender e eles serem salvos. É por isso que a gente prega o Evangelho para muitas pessoas, mostra na Bíblia, ensina para a pessoa, e a pessoa não entende ou não crê no que está escrito, porque se Deus não trazer luz, irmão, você pode plantar a bananeira, mostrar para a pessoa: olha aqui, olha, não pode fazer imagem de escultura e nem adorar. Eu sei que está escrito isso, mas a pessoa faz e adora. Não, mas eu não estou adorando. Ajoelha e chora para a imagem, ora para a imagem. Se Deus não revelar, ninguém por si mesmo é capaz de entender. Só Deus pode trazer esse entendimento. E olha o que Jesus diz: para que eles não entendam mesmo, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Jesus falando isso aí. Eu vou falar por parábolas para todo mundo. Eles não vão entender, e eles não receberão o perdão, e não serão salvos. Mas a vocês, eu vou ensinar, eu vou revelar, e eu vou mostrar. Vocês vão ouvir, vão entender, vão se arrepender dos pecados, e vão ser salvos. É devida unicamente à vontade soberana e ao beneplácito de Deus. Com a adição de promessas e preceitos de obediência, quando o Evangelho é revelado,
traz consigo promessas de vida eterna e ordens de arrependimento e fé. Marcos 1,15. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando recebemos então o Evangelho, nós também recebemos o quê? Os preceitos, as leis para nós obedecermos, nos arrependermos e termos fé. Atos 2. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Somente aqueles que Deus chamar se arrependerão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Há a promessa de perdão e do Espírito Santo para todos aqueles que tiverem a revelação do Evangelho. A revelação do Evangelho não está ligada ao devido bom uso das habilidades humanas à luz da revelação comum. O que significa? Que o homem não pode chegar ao Evangelho por raciocínio ou pela natureza, de forma natural. A salvação não é descoberta pelo esforço humano, mas pela revelação de Deus. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Romanos 3,11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então a revelação do Evangelho, ela não está ligada nas habilidades humanas, à luz da revelação comum. Não adianta, nós precisamos de entender isso, que nós não temos capacidade de convencer uma pessoa a respeito de Cristo. A Bíblia diz que nós devemos pregar o Evangelho. Agora, quem vai levar o Evangelho dos ouvidos, do pensamento, ao coração, é só o próprio Deus, só o Espírito Santo, que consegue convencer os pecadores. A luz comum, ao entendimento comum, isso não acontece. Só acontece por meio de Deus. A salvação, ela só pode ser alcançada se Deus se revelar aos homens. Nós ensinamos, nós pregamos, nós falamos, olha, entendemos isso. Que o homem, ele não aceita as coisas de Deus. Mas por que nós aceitamos? Porque Deus nos convenceu. Porque a mesma palavra pregada para o Zezinho, o teu vizinho, ele não aceita, ele não crê, porque Deus não se revelou para ele. Deus vai se revelar ao seu povo, aquele que ele quiser, não aquele que nós quisermos, mas que ele quiser, porque ele é o Deus soberano. Porque ninguém jamais conseguiu e nem poderá conseguir tal coisa. Quem pode, por si mesmo, se decidir por Deus, se Deus, primeiramente, não o chamar? A história comprova a incapacidade humana sem a revelação divina. Efésios 2:1. Ele nos vivificou, ele nos trouxe vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Quem nos deu vida? Foi você que decidiu, né? Hoje eu decidi acordar e crer em Deus, e agora eu que estava morto em meus pecados, agora eu decidi receber vida em meu coração. Não, você estava lá no mundo, pecador, bêbado, viciado. O que Deus fez? Ele foi lá, naquele estado pecador teu, e Ele convenceu o teu coração. Ele te trouxe para Ele, Ele te deu vida. Olha o que Jesus diz em João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém, não é se quiserem, se alguns não falou, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém jamais conseguiu e nem poderá conseguir tal coisa. É por isso que quando nós chegarmos no céu, nenhum de nós vamos receber glória. A glória será totalmente de Deus. Ele receberá toda a glória, porque a salvação, do início ao fim,
é uma obra dele em nós. Por conseguinte, em todas as eras, a pregação do Evangelho foi concedida em extensão ou limitação, segundo o conselho da vontade de Deus. Deus decide quando, onde e a quem o Evangelho é pregado. Até isso, irmãos, Deus decide. Isso explica porque algumas nações ouviram e outras não, em diferentes épocas. Olha aqui que diz em Atos 16, 6 e 7. Paulo e os seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando você olha lá para a Ásia, para aqueles povos da Ásia, né, que seguem aquelas falsas religiões, talvez nós não sabemos, mas olha aqui, Paulo ia pregar lá para eles. Deus falou, você não vai para lá. Impediu Paulo de pregar naquelas nações. Quando chegaram então à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o que aconteceu? Mas o Espírito de Jesus os impediu. Somente Deus, Ele tem o poder, e Ele concede a extensão ou a limitação até da pregação do próprio Evangelho. Atos 14, 16. Deus, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Olha que interessante. Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Ele queria salvar somente ali o povo de Israel. E os outros povos foram destituídos da graça de Deus. Somente os israelitas, ou os prosélitos, quando a gente fala prosélitos, eram aqueles das outras nações que se convertiam ao judaísmo e eram recebidos pelos judeus. Para ser salvo, somente a revelação era dada aos judeus. E Deus permitiu que todos os outros povos andassem em seus próprios caminhos. Se Deus quisesse salvar todos, Ele salvaria todos. Para Deus nada é impossível. Mas dentro do projeto eterno de Deus, Ele vai salvar o seu povo. É por isso que Ele vai chamar o seu povo pela pregação do Evangelho. E quando hoje nós temos o entendimento disso, né, da misericórdia de Deus pela nossa vida, é por isso que nós temos que valorizar. Sabe o que eu observo muito? As pessoas não valorizam a igreja, não valorizam o Evangelho, não valorizam Jesus, como se fosse algo assim, né? Eu sei, é tudo igual, eu conheço e tal. Não, sabe, não tem valor, meu irmão. O Evangelho chegou a você. 3 bilhões de pessoas nesse mundo. Deus teve misericórdia da sua vida. Valorize. Dê graças ao Senhor. Honre a Deus. Porque Deus, Ele te chamou. Deus, Ele te escolheu para te salvar. As possíveis objeções de tudo isso. Objeção. Não seria injusto, talvez isso que você está pensando agora, não seria injusto que Deus revele para uns e não revele para outros? A resposta: Deus age soberanamente dentro da sua justiça. A luz comum torna todos culpáveis, porque todos sabem que existe um Deus. Mas a salvação por meio da revelação especial é por graça. Por isso nós falamos graça. Por que graça? Porque Deus nos salvou sem nós merecermos. A justiça de Deus inclui que Ele pode escolher a quem revelar. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele revela, Ele faz o que Ele quer. E Ele faz tudo dentro da sua plena justiça. Ele é justo ao condenar pecadores. Porque os pecadores desafiaram a sua justiça. Os pecadores se levantaram contra a lei de Deus. Os pecadores afrontaram a santidade de Deus. E Deus é justo em os condenar. Mas por sua graça,
Ele decidiu revelar-se a alguns. Na época de Abraão, ele não se revelou a todos. Quantas milhares de pessoas existiam na época de Abraão? Ele vai se chamar Abraão. Deixou o restante da família de Abraão lá na idolatria. E ele chama Abraão. Depois nós vemos o quê? Os filhos de Abraão. Isaac, Jacó, os patriarcas. Antes de Abraão, nós vemos o quê? Noé. Quantas pessoas não existiam no mundo? Milhões, milhões e milhares. Deus chamou Noé. Ele foi injusto? Não, ele é Deus. Ele assim quis salvar Noé e a sua família. E lá de Sodoma e Gomorra? Foi injusto a destruição de Sodoma e Gomorra? Não, pecadores. Ele decidiu salvar Ló. Foi injusto? Não, foi graça. Vocês entendem? E durante a história é assim. Deus, ele vai salvar aqueles a quem ele deseja salvar. E isso é uma graça, não há injustiça. Porque diante da justiça de Deus, todos merecem a condenação. Mas Deus, por graça, ele vai chamar alguns para a vida eterna. Ele vai descortinar os olhos de alguns, e outros continuarão com os olhos encobertos. O que Jesus fala? Falo por eles por parábolas, para que eles ouçam e não entendam e não sejam salvos. Mas para vocês, eu vou revelar. E vocês vão ouvir, vão entender e vão ser salvos. Outra objeção. Mas as pessoas com a luz natural ou consciência ainda têm a oportunidade de buscar de alguma forma Deus? A confissão não nega que Deus age por meio da criação, providência ou luz natural. Mas afirma que essa luz não equivale à revelação do Evangelho. A salvação exige conhecer Cristo e crer no Evangelho. Não adianta a pessoa saber que existe um Deus, se ela não conhecer Cristo e crer no Evangelho. É bem diferente, irmãos, a pessoa crer em Deus, da pessoa entender o Evangelho. Crer em Deus, a pessoa crê. Não, eu vou na igreja, eu sigo a minha religião, eu creio em Deus. Ok. Agora, crer no Evangelho é a pessoa entender que ela é pecadora, que ela quebrou todos os mandamentos de Deus, que Deus a julgará por isso, e que ela precisa então de um Salvador. E esse Salvador, revelado nas Escrituras, é Jesus Cristo, que viveu uma vida perfeita, obedeceu toda a lei e morreu na cruz para salvar. Crendo em Jesus Cristo, então, entrega e coloca confiança na cruz de Cristo e recebe o perdão de Cristo para ser salvo. É diferente. A pessoa crer em Deus e seguir uma religião, dela crer no Evangelho. A pessoa pode estar numa religião, seguindo uma religião, mas não entendeu nada do Evangelho, não entendeu o que é pecadora, não entendeu a obra de Cristo. Ela não confia somente em Cristo, ela segue uma religião. Dentro da religião dela, ela segue as imagens, segue os santos, segue lá, ela crê no potinho de sal grosso com alho, ela crê lá no óleo ungido, ela crê em um monte de coisas. Ela acredita, diferente do Evangelho, ela coloca a fé dela somente em Cristo para ser salvo. Então é diferente. É necessário conhecer Cristo e crer no Evangelho. Outra pergunta: como isso se relaciona com o envio missionário moderno? Será que Deus já escolheu quem vai ouvir e quem não? A resposta é sim. Em termos soberanos, Deus determina, mas Ele delega os meios. Nós, a igreja, através da evangelização e os missionários. Então o chamado é para todas as pessoas, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Nós devemos pregar a todos, mas quem salvará é o Senhor. Deus já sabe, é lógico, porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida eterna, desde antes da criação do mundo. Deus já sabia quem seria salvo. E por que Deus sabe quem vai ser salvo? Porque Deus assim determinou. Não são os homens que escolhem por si só. Porque se os homens escolhessem por si só,
Não existiria futuro. O futuro estaria em aberto. E cada um decidiria por si mesmo. E pior, se fosse isso que acontecesse, ninguém seria salvo. Porque não há quem busque a Deus. Então todos se perderiam. Mas por causa da graça soberana de Deus, que desde o início de todas as coisas, Deus já decidiu salvar o seu povo, como Ele fez durante toda a história no Antigo Testamento, e manifesta no Novo Testamento, é que nós somos então salvos. Apesar de Deus já ter escolhido, chamado, escrito o nome daqueles a qual serão salvos, a igreja, ela deve anunciar o Evangelho para que aqueles que são chamados por Deus ouçam o Evangelho e venham até Deus. É a mesma coisa que aconteceu conosco. Observa o que aconteceu com você. Você estava aí neste mundo, vivendo a sua vida, a sua religião. Um dia alguém falou o Evangelho para você. E de repente, despertou em você. As escamas caíram dos teus olhos. O teu coração creu em Jesus Cristo. Então foi necessário você ouvir alguém pregar o Evangelho para que isso acontecesse. Por isso que nós devemos pregar o Evangelho. Porque a pregação do Evangelho, ela é eficaz. Você, ao falar de Jesus e anunciar Jesus da maneira correta, é eficaz. Seja para a condenação, seja para a salvação dos que crerem. Então nós devemos evangelizar, nós devemos ajudar nas missões, porque é através disso que Deus vai chamar o seu povo à salvação. E para terminarmos, a conclusão final teológica, a revelação natural torna o homem indesculpável, mas não salva. Então, essa revelação de olhar para a criação não pode salvar o homem. A revelação do Evangelho é absolutamente necessária para a salvação. Somente pela pregação do Evangelho o homem pode ser salvo. Deus não deve essa revelação a ninguém. Ele a concede segundo o conselho da sua vontade. Ele faz segundo a sua vontade. Deus, ele não deve para ninguém, é o homem que deve para Deus. Portanto, a salvação é inteiramente pela graça. E a missão da igreja é essencial, pois o mundo precisa ouvir o Evangelho para crer. Então, irmãos, eu termino esse estudo e agora eu vou dar o espaço para os irmãos perguntarem, e nós tirarmos as dúvidas.